Amém? Glória a Deus. Hoje o nosso tema é preparando o coração e lançando as redes. Aleluia. Deus é bom. Como está seu coração? Como tem estado o seu coração? Você tem cuidado dele? Comido menos colesterol? Eu não. Mas a gente vai cuidar. Mas há algo que nós precisamos fazer que é de extrema importância para a nossa vida, e é isso que nós vamos tratar com a graça de Deus nessa noite. Amém? Pode ficar de pé um pouquinho para nós lermos a palavra de Deus. Abra lá em Salmo 57. Vou tomar água aqui. Aleluia. Salmo 57. Versículo 7. Todos abriram? Amém. Olha o que está escrito. Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Cantarei e darei louvores. Vamos ler todos juntos? Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Amém. Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai, a sua palavra é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. E muitas vezes, Senhor, nós nos encontramos em situações, Pai, que tudo parece escuro, tudo parece escuridão. Mas quando nós lemos a sua palavra, Pai, ela tem o poder de abrir o nosso entendimento. Ela tem o poder de nos mostrar, Senhor, o caminho, as saídas. Por isso, Senhor, nós estamos aqui nessa noite, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Dá-nos entendimento dela, Senhor. E tudo aquilo que for ministrado aqui, Pai, seja para a honra e para a glória do Senhor, e para, Senhor, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Possa sentar. Glória a Deus. Preparado está o meu coração. É lindo isso, né? Você consegue enxergar a poesia disso tudo? Preparado está o meu coração, ó Deus. Preparado está o meu coração. Eu não sei você, mas até inclusive na empresa lá, o pessoal fala que eu sou um ogro querendo ler poesia nas coisas. Mas quando a gente lê um versículo desse, o salmista se virando para Deus, falando: Deus, o meu coração está preparado. Sabe-se lá, queridos, as lutas que Davi, pouco antes de dizer isso a Deus, as lutas que esse homem passou, as dificuldades, as tribulações, os desafios, a ponto dele chegar e falar: Deus, meu coração está preparado, o meu coração está experimentado, o meu coração está firmado. Que prepara o coração do homem? Que firma o coração do homem? São as dificuldades, é o dia a dia, as lutas que nós vamos vencendo, a experiência. Isso tudo traz o quê? Maturidade. E a maturidade faz com que o nosso coração esteja preparado. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E nós estamos em guerra, mano. Detalhe é que dizer que o meu coração está preparado no dia de hoje requer até uma certa cautela. Porque no dia a dia nós enfrentamos batalhas, nós somos colocados à prova, as lutas, as tribulações. Quantas pessoas, por exemplo, não param no meio do caminho? Quantas pessoas nesse momento, por exemplo, não conseguem nem levantar da sua cama, porque estão diante de uma decepção, de uma frustração, diante de situações, queridos, que elas não conseguem reverter. Mas, queridos, a cada luta, a cada situação adversa que nós passamos, nós preparamos o nosso coração. Fato é, mas que nós precisamos entender que o tempo todo nós estamos de guerra. E Deus permite essas guerras, essas lutas, essas tribulações,
Entenda, Deus permite que nós passemos por essas situações para que a nossa vida seja preparada, para que o nosso caráter cristão, o nosso caráter em Deus seja preparado. Quantos creem que no meio das tribulações, das adversidades, nós experimentamos o sobrenatural de Deus? Amém? Eu creio nisso. E Deus sabe disso, e sabe quão duro é o coração do homem, a ponto dele muitas vezes levar para um deserto, permitir que o homem chegue num deserto, numa situação ruim, para que ele possa experimentar o sobrenatural de Deus, para que ele possa conhecer a Deus. Eu posso dizer que as maiores experiências que eu tive com Deus, foram em situações onde nós não tínhamos saída. E no momento onde você não tem saída, é um momento onde Deus abre portas onde você nem imagina que viria. Esse é o Deus que nós servimos. Deus do impossível. Deus do impossível. O problema, amados, é que nós temos o mau hábito de nos acomodar. Esse é o grande problema do ser humano. Quando o cristão está em batalha ferrenha mesmo, ele se prostra diante de Deus, ele busca. Às terças-feiras as orações aqui estão sempre lotadas, a escola bíblica, isso, onde eu ouvo falar de oração, de Deus, de igreja, o homem está ali, por quê? Porque está numa situação onde só Deus pode resolver, e ele busca. Agora o grande problema é o seguinte: nós estamos o tempo todo em guerra. Aliás, o maior perigo, amado, é quando a situação está favorável. Engana-se quem acha que a guerra dura momentos. Isso é um grande engano. Uma guerra, queridos, a maior parte de uma guerra, ela é feita em silêncio. Ela é feita em silêncio. Quantos assistiram aquele filme Quarto de Guerra? Você sabia que War Room é um procedimento adotado pelos exércitos, pelos quartéis generais, onde War Room significa quarto de guerra, né? Onde eles se reúnem para decretar estratégias diante de uma guerra. A maior parte de uma guerra é feita em silêncio. Por quê? Para poder estudar o inimigo, para poder buscar onde estão as fragilidades do adversário. Quantos sabem aqui que o diabo é o nosso adversário? Ninguém sabe. Eu vou revelar isso para a igreja. O diabo é o nosso adversário, amém? O diabo não é seu irmão, querido. Não é seu vizinho, não é sua sogra, não é seu cunhado, também não é seu chefe lá, não é seu inimigo. O diabo é o nosso adversário, o diabo é o nosso inimigo. E quantos sabem aqui que o diabo muitas vezes age em silêncio? Então, em momentos, queridos, que nós estamos ali, está tudo bem, momentos que a picanha está na mesa, o gordinho sempre fala de comida da pregação, mas não se surpreender. Momentos onde as coisas estão bem ali, onde o dinheiro está na conta, você não passa falta, são os momentos que onde o inimigo está cevando a sua vida. Presta atenção nisso, isso é sério. Isso é sério. Porque o que acontece? O crente muitas vezes ele só se desperta na hora que o problema bateu a porta. Mas antes do problema bater a porta, querido, o inimigo está estudando a sua vida. E aí quando a situação está tudo bem, o que acontece? Hoje eu não preciso mais de culto de oração, hoje eu não preciso mais de culto, hoje eu não preciso mais fazer isso, fazer aquilo, não preciso jejuar, porque a situação está favorável. Está favorável. E é nesse momento, amado, onde o inimigo começa a buscar, a preparar o ataque contra você. Agora, o inimigo da nossa alma, qual que é o plano dele? O plano do diabo, amados, é alcançar o seu coração. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque alcançando o seu coração,
ele destrói você e aqueles que estão à volta de você. Por isso que Provérbios capítulo 4, versículo 23, se você quiser abrir por rápido no livro, abre lá, Provérbios capítulo 4, versículo 23. E não me olhe com essa cara de assustado, por favor. Capítulo 4, versículo 23. Sobretudo, o que deve guardar. Guarda o que? Dinheiro no banco? Guarda dinheiro no banco? Guarda as joias da família? Se guarda, se tranca dentro de casa? Não. Provérbios capítulo 4, versículo 23 deveria ser, queridos, aquilo que a gente deveria recitar todo dia. Sobre tudo o que eu devo guardar no meu coração. Ele não está dizendo que as outras coisas não são importantes, mas aqui ele está determinando uma prioridade. Não existem prioridades. Quando eu falo que existem várias prioridades, não tem prioridade nenhuma, porque a prioridade é uma só. E a prioridade da nossa vida, a prioridade da nossa vida cristã é guardar o nosso coração. Sobre tudo que você deve guardar, você deve guardar o seu coração. Por que guardar o coração? Porque dele procedem as fontes da vida. Em outras traduções, uma tradução que eu gosto mais, está, porque dele procedem as saídas da vida. Fontes são saídas. Você pega, por exemplo, lá o Rio Tietê. Quantos sabem aqui que o Rio Tietê é sujo? Se você não souber, você pode fazer lá que nem Naamã fez. Vai lá em Salto, tem um lugar lá que você consegue descer lá, dá uns 7, 8 mergulhos lá. Você vai entender que o Rio Tietê é sujo. Mas você sabia que o Rio Tietê lá na fonte dele é limpo? Agora o que acontece, queridos? Que um rio que nasce limpo, que você pode beber água ali nele. Anda alguns quilômetros, ele começa a ficar poluído que nem peixe. Nem peixe consegue sobreviver naquilo. Por quê? Porque no seu trajeto, ele vai o quê? Vai se sujando, vai se poluindo. Por que ele vai se poluindo? Porque dejetos são lançados sobre ele. A fonte é boa, mas o seu percurso, ele começa a ficar sujo. E isso acontece com o nosso coração. O nosso coração, a natureza nasce limpo. Você pega uma criança, na idade do Felipe, do João, não tem maldade. Por mais que faça arte, faça algumas coisas que a gente tem que repreender, mas não é por maldade do coração. São boas. O coração é bom, aquilo que sai do coração é bom. Mas, conforme vai crescendo, o que vai acontecendo? Algumas coisas vão sendo lançadas dentro do coração. E o coração vai se sujando. Esse é o papel do inimigo. É alcançar o seu coração. Por que saídas? Porque do coração procedem as saídas da vida. Queridos, entenda uma coisa. O tempo todo nós estamos precisando de saída. A nossa vida, dia após dia, nós precisamos de um escape. Agora é o seguinte, presta atenção. A situação que está no seu coração definirá qual será a sua saída. Eu posso, de repente, diante de uma circunstância, quando eu tenho que tomar uma decisão, e eu tenho que tomar, nós tomamos decisões o tempo todo. O fato é que, de acordo com como estiver o meu coração, a saída que eu defini, que eu tomar para a minha vida, será boa ou ruim. E eu pergunto de novo para a igreja: como está o seu coração? Se o seu coração estiver bom, estiver bem, as decisões que você tomar será de acordo com a palavra de Deus. Se o seu coração estiver surgido, as decisões que você tiver que tomar, elas não vão ser boas para você. Amém? Glória a Deus. Eu normalmente faço
a minha oração, dizendo assim: Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. Eu aprendi isso no Salmo. Faz-me conhecer os teus caminhos, as tuas vontades. Por quê? Porque se eu conheço o caminho de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida, as minhas decisões serão sábias. Agora, querido, entenda uma coisa. Como que eu posso discernir? Como que eu posso conhecer os caminhos de Deus se o meu coração está sujo? Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 2. Abra lá, rapidinho. Versículo 13. Diz assim: as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com o quê? Com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você já se colocou, por exemplo, já se viu numa posição onde você está precisando de um escape, precisando de uma saída para a sua vida, e você ora a Deus e fala: Deus, me dá uma saída, me dá uma alternativa, me ajuda nisso, eu não tenho mais como resolver, eu preciso do Senhor. E de repente você se vê numa situação que você não consegue escutar Deus. Quantos já passaram por isso aqui? Glória a Deus, graças a Deus é pouca gente, mas eu queria ministrar para esses povos, como eu. Se o meu coração, amados, se o meu coração está sujo, se o meu coração está cheio de ódio, de amargura, cheio de vingança, eu não vou conseguir ser uma pessoa espiritual. Amém? Amém. Eu não consigo. É impossível. É impossível ser espiritual com o coração sujo. Por isso que o Salomão disse, sobretudo que deve guardar o coração. Porque um dia você pode precisar de uma saída. E aí, se você orar a Deus, buscar a Deus, querer entender a saída de Deus para a sua vida, se o seu coração não estiver preparado, você não vai conseguir ouvir a Deus. Porque as coisas de Deus não se discernem carnalmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. E se eu não for espiritual, as coisas de Deus, o caminho de Deus, a resposta de Deus vai chegar toda qualificada para mim e eu não vou conseguir discernir. Por quê? A carne não fala com Deus. Sabia disso? A carne não fala com Deus. O que se comunica, o que se relaciona com Deus é o Espírito. E se você não cuidar do seu coração, você vai fazer com que a sua carne tome frente de tudo. E a sua carne não vai conseguir se comunicar com Deus. Não é que Deus não dá a resposta, não. É porque nós não estamos preparados para ouvir a resposta de Deus. Porque o nosso coração não está preparado para ouvir as saídas de Deus para a nossa vida. Sobretudo que deve guardar. Guarda o quê? Por quê? Porque dele procede a saída da vida. Aleluia. Agora, por que o nosso coração suja tanto? Se a gente for ver aqui o tema, preparando o coração e lançando as redes. Por que eu tenho que preparar o meu coração? Porque o tempo todo eu tenho que me preocupar com isso. Porque o nosso coração, a nossa vida, ela pode ser comparada com diversas coisas, mas eu queria que você comparasse a nossa vida hoje como a vida de um pescador.
Quantos conhecem pescadores aqui? Quantos já falaram? Zé Pinheiro era pescador. Pescador nada. Agora, vamos falar uma coisa. Você acha que eu, com o meu perfil, eu sou um bom pescador? Dá? Não dá. Não é, não dá. No meu perfil não dá. Sou meio elétrico. Mas você imagina só. Você chega do lado do rio lá, jogar a vara, coloca a vara e fica. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu já tentei isso, não dá, não consigo. O maior problema é que antes de pegar o peixe, eu já estou pensando como eu vou fazer ele. E aí o peixe não vem. Parece que ele nem pensamento. Não vem. Eu não sirvo para pescar. Agora imagine a vida de um pescador. Eu lembro lá no sítio, eu cresci no sítio, né? E às vezes meu irmão ia pescar e ele levava tarrafa, rede. Conhece isso? Rede de pescar, você conhece? Aquela ali, ó. Olha aquela ali. Rede. E aí ia para o rio e jogava lá a rede. Depois de algumas horas, voltava lá para buscar a rede. É nisso que eu queria que você atentasse e fizesse a comparação com a nossa vida. Abra lá em Lucas capítulo 5. Eu queria que a igreja entendesse nessa noite que essas redes que são lançadas o tempo todo é o nosso coração. O nosso coração é a nossa rede. Lucas capítulo 5. Vamos ler, fica com a Bíblia aberta aí, a gente vai extrair alguns princípios disso tudo. Todos abriram? Amém. Amém. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. Versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam o quê? Estavam lavando as redes. Eu já vi muitos pregadores pregarem sobre isso, e até já fiz isso também. E às vezes a gente não se atenta para o versículo. Eles estavam lavando as redes. E aí a gente muitas vezes se pega pregando o quê? Eles desistiram de pescar. Não é isso que às vezes a gente se atenta? Eles pescaram. A história é mais ou menos assim. Esses homens, depois de terem andado com Jesus, Jesus foi crucificado e eles ficaram meio perdidões. E Pedro até chegou a retomar a sua vida de pescador. Ficou frustradão com aquilo que tinha acontecido. E ali no lago de Genezaré, que é o lago da Galileia, né? Ele, ali em cima do barco, Jesus chega e vê eles lavando a rede. Por que eles estavam lavando a rede? A primeira coisa que eu entendo é o seguinte: eles não estavam lavando a rede porque eles desistiram de pescar. Isso é importante a gente entender. Você acha, queridos, que alguém iria lavar alguma coisa pensando em jogar fora? As irmãs aqui que fazem os quitutes aí, e às vezes fazem um panelão de arroz lá, de sei lá o que, os maridos comerem, e aí suja toda aquela panela. Eu detesto lavar a panela, não suporto lavar a panela, não gosto mais. Se eu pudesse, eu jogava todas as panelas fora, fazia uma vez e jogava fora. Agora você imagina só, e aí eu vejo lá, vi a minha mãe, eu já vejo a minha esposa lá lavando a panela, aí começa
deixar areadinha a panela. Vocês falam areado também? Areado, né? Aí já fala, brilhando ali. Hã? Aí começa a arear, deixa brilhando assim. Você pode até pentear o cabelo. Você acha que alguém faria isso, queridos, para jogar fora? Você faria isso? Aí vou limpar, deixar limpinha a panela. Aí no final da tarde pega e joga fora. Não, ninguém faz isso. Então, se esses homens estavam lavando as redes, é porque eles tinham desistido de pescar naquele período. Mas eles não tinham abandonado aquela vida de pescador. E às vezes, queridos, o problema nosso é o seguinte: nós lançamos a nossa rede o tempo todo. E tem um detalhe: quando você lança a rede e você puxa a rede, você não precisa nem ser pescador profissional que nem eu sou para entender isso. Quando você puxa a rede, na maioria das vezes ela não vem vazia. Vem? Não vem vazia. Ela vem lá com uns algas, sujeira. Se for no Rio de Janeiro, vem com garrafa PET. Quantos estão entendendo que eu não estou mais falando de peixe? Amém. Fica esperta, fica atento. Aí você às vezes puxa a rede, às vezes vem uma botona desse tamanho. Às vezes você puxa a rede, você pega uns peixes lá, tem uns peixes com um nome até estranho. Quem já ouviu de traíra? Às vezes você puxa lá querendo pegar lá sei lá, uma tilápia, mas daqui a pouco vem uma traíra, cara. Ou então vem uma bota. Quantas vezes a gente não lança a rede no nosso relacionamento? Vocês que são solteiros aí, né? Às vezes você lança a rede com tanta, né? Ninguém lança a rede para não pegar peixe. Todo mundo, pescador para lançar a rede para não pegar peixe. A motivação é essa, na verdade. A gente lança a rede com uma motivação boa. Eu lanço a minha rede buscando uma esposa, uma namorada. E a hora que você tira a rede, às vezes vem uma ponta. Você lança a rede em relacionamentos, na empresa, na escola, e você começa a ter relacionamentos que você começa a ser confidente dessa pessoa, porque você lançou a rede com motivação correta, amém? Você confiou. E a hora que você puxa, em vez de vir um lambari, vem uma traíra. Acontece. Agora, o que eu vou fazer diante disso tudo? O que eu vou fazer diante disso tudo? Eu preciso. O que eles fizeram? Versículo 2. Hã? Está todo mundo aqui? O que eles fizeram? Lavaram as redes. Sabe qual é o nosso problema, amados? É que nós não estamos preocupados com isso. E nós vamos deixando a nossa rede se sujar. Hoje você pega aqui uma botinha de uma criancinha, nem dói. Mas fica ali. Amanhã você pega uma traininha pequenininha. Tá bom, não faz tanta diferença. Aliás, eu tenho bastante amigo. Mas fica ali. E você investe nisso aqui, você tenta ali, você faz isso daqui, você lança suas redes, você lança o seu coração, buscando algo que nós buscamos o tempo todo. Mas daqui a pouco, quando você puxa, não vem aquilo que você quer. Vem sujeira na rede. Isso, queridos, eu queria... Se você, de repente, não sabe, eu não preciso nem ser profeta de Deus para te dizer. Isso vai acontecer na sua vida. E sabe qual é o alarme?
disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Maldito o homem que confia no homem. Aliás, queridos, uma coisa que Jesus não fez foi ter letrinhas pequenas no final do contrato. Tudo isso Jesus deixou bem explícito. Mas nós não nos atentamos para o nosso dia a dia. E lembra que eu disse lá no começo que uma guerra, ela é travada em silêncio? E a hora que realmente vem o início, o bombardeio, já é resultado daquilo que foi tudo planejado. Aí você lança a rede, o diabo vai lá e coloca uma decepçãozinha. Você lança a rede de novo, vem mais uma coisinha que machuca um pouquinho. Quando você vai ver, a sua rede está como? Toda suja. O que nós precisamos fazer diante disso tudo? Lavar as nossas redes. Como que eu lavo a minha rede? Como que eu lavo a minha rede? Você pegar uma panela, você faz com água e sabão. Uma rede comum, você lança água nela, puxa. Mas, e o nosso coração? Como que faz? Como que faz para limpar o nosso coração? Dentro da igreja. Aliás, amados, a maior parte das nossas decepções e frustrações em relação a relacionamento está dentro da igreja. E eu quero te dizer uma coisa: não adianta você mudar de igreja. Acho que ninguém aqui passou por tanta igreja que nem eu. Tentei. Não adianta. Porque o problema não está na igreja. O problema está na forma que você guarda o seu coração. Da forma que você cuida do seu coração. Da forma que você trata a sua rede. Como que eu cuido da minha rede? Lavando ela, limpando ela. Palavra de Deus. Meditação na palavra de Deus. Quarta-feira, acho que foi quarta-feira passada, pensa num cara tribulado. Pensa num cara tribulado. E eu cheguei aqui, fiquei um tempão aqui orando. Fiquei me derramando na presença do Senhor, falando: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não consigo, está difícil. Aquela resenha toda que Deus já está acostumado, mas eu preciso fazer, Deus me ajuda, me ajuda. Aí eu lembro que aí meu pastor lá, antes de começar o culto, falou: hoje você está de oração, hein? Eu falei: pastor, está lavando minha rede, cara, ele está suja, deixa eu lavar. E agora, o que nós fazemos diante disso tudo? Você se decepciona com alguém, você vai para sua casa, e lá você se enche disso, daquilo, de novo, e as coisas vão passando, o tempo vai passando, os dias vão passando, e a sua rede vai se tornando cada vez mais suja. Orientar a igreja a lavar suas redes em casa, se trancar no seu quarto. Hoje minha rede estava tão suja que eu tive que, de repente, me ajoelhar no meu quarto lá, mandar todo mundo desligar a televisão, as coisas todas. Eu falei: eu preciso lavar minha rede. Preciso lavar minha rede. Aí o cara que entrou, bateu na porta lá, pegou bem na hora que eu estava orando. Falei: agora você vem aqui e termina de orar comigo. Ele teve que largar o videogame e orar também. Por quê? Porque a nossa rede precisa ser limpa. Amém? Vamos seguir lá em Lucas, versículo 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão. Quem era esse Simão? Sabe? Pedro. Pétrus. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto. E o que? Tem mais gente aqui? O que eles fizeram? Faze-te ao mar alto e lançai as
vossas redes. Você sabe que às vezes as pessoas vão deixando a sua rede se sujar, e aquela rede vai suja, ela não limpa, não lava, e aqui vai ficando cada vez mais suja. Chega um momento que ela para. Quantas pessoas você conhece, queridos, que não querem mais saber de igreja? Quantas pessoas você conhece que um dia foram fervorosas na presença do Senhor, falavam em línguas, rodopiavam, faziam tudo, pregavam uma palavra, e você olhava e falava: puxa vida, eu quero ser assim. E hoje não estão mais na presença de Deus. Por quê? Porque um dia lançaram a sua rede, lançaram com bastante força, depositaram uma expectativa nessa rede. A hora que puxaram, pegaram o quê? Sujeira. E aí sabe o que aconteceu com essas pessoas? Se frustraram e hoje não querem mais lançar a rede. Não querem mais. Quantas pessoas não se envolveram num relacionamento conjugal, um namoro, um noivado, fizeram planos, às vezes compraram um apartamento, contrataram um buffet, quando chegou na hora, foram para o charrete, veio uma bota desse tamanho. Hoje não querem mais saber, queridos. Tem gente que você quer ver se manifestar o demônio mesmo? Fala para ela: meu, arruma um namorado. Meu? Manifesta. É sério. Por quê? Porque as suas redes estão o quê? E elas não querem mais lançar. Não querem mais. Às vezes você planeja ter o seu negócio próprio, investe tempo, investe dinheiro. Daqui a pouco você puxa a sua rede, vem uma traíra, um sócio com a sua perna. E aí você nunca mais quer saber disso. Por quê? Porque a referência que você tem disso tudo é aquilo que você colheu um dia. Igreja, trabalho, relacionamento conjugal, relacionamento de amizade. Em tudo nós estamos propícios, queridos, a nos frustrarmos, a colher decepção, amargura. Em tudo nós estamos propícios a isso. Jesus disse assim: Pai, não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Nós estamos sujeitos a isso. Agora a pergunta que eu faço mais uma vez: como está o seu coração? Será que na sua vida não existem áreas que você não quer mais lançar rede? A sua rede já está lá guardadinha já há algum tempo, já está apodrecendo lá. Jesus virou para aqueles homens e falou: lançai as redes, lançai as redes. Jesus disse para a igreja nessa noite: lance a sua rede. Pare com esse negócio. Se a sua rede está suja, você tem como limpar. A palavra de Deus é a água que limpa a sua rede. Sujeitai-vos a Deus. Mas não enterre seus sonhos, não enterre seus projetos. Não deixe de se relacionar por causa disso. Lance a sua rede. Não deixe de lançar a sua rede por causa disso. E se você puxar mais uma bota de novo, não tem problema. Limpa a sua rede, lança ela de novo. Lança de novo. É isso que Deus espera de nós. Nós não fomos levantados, queridos, para sermos covardes, mas para entender os caminhos de Deus. Aleluia. Como está seu coração? Versículo 5: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre,
havendo trabalhado toda a noite, eles estavam cansados, estavam fadigados, trabalharam toda a noite toda, enfrentaram o mar, o vento, talvez, durante a madrugada, enfrentaram situações difíceis, lançaram as suas vidas e não pegaram nada a noite toda. E de repente vem Jesus e diz: ó, lançai a sua rede, lançai as vossas redes. Mestre, nós trabalhamos a noite toda, estamos cansados, estamos fadigados, não há mais força. E o pior, mestre, e aí às vezes isso que a gente fala, e o pior, lançamos e não pegamos nada. Eu estou tentando já há muito tempo. Eu estou tentando um relacionamento já há tempo. Eu tento com meu marido, eu tento me entender com meu marido, eu tento me entender com a minha esposa. A gente está aí há tanto tempo casado e a gente tenta se entender, mas não consegue. Eu já estou cansado, mestre. Eu estou cansado. Eu lancei minha rede a noite toda e não pegamos nada. Eu estou tentando já faz um tempo, mas eu não vejo resultado. Não vejo resultado. Mas essa é a diferença. O versículo continua assim: mas, glória a Deus, sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia, é Deus. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É diferente. É diferente. É diferente você lançar sua rede por você mesmo. É diferente você fazer as coisas por você mesmo, baseado no seu entendimento, naquilo que eu acho, naquilo que eu sei, da minha sabedoria. Eu lanço a minha rede. Eles eram pescadores profissionais, não era qualquer um, não era que nem o Fábio e o Zé Pinheiro. Eles eram profissionais, eles viviam disso, o sustento deles era isso, eles precisavam pescar. Aí de repente vem o Senhor já de dia e fala: ó, lança de novo a sua rede. É um tanto quanto estranho até, mas se você ouvir a voz do Espírito Santo, você terá certeza de que, se você lançar a sua rede, algo sobrenatural vai acontecer. Glória a Jesus. Faz toda a diferença. Sobre a tua palavra, sobre a tua palavra, eu lançarei minha rede. Glória a Deus. O Senhor está dizendo essa noite, queridos. Amém. Lança a sua rede. Aleluia. Não pare. Não deixe de pescar. Não deixe de lançar sua rede. Não deixe de lançar seu coração. Se você pegar, puxar, não vir aquilo que você quer, limpa ela. No final do dia, ora, fala: Senhor, limpa a minha rede. No outro dia, levanta de novo, querido. Vamos continuar. Não pare por causa disso. Vá até o fim. Lance a sua rede. Curva a tua cabeça, fecha a palavra em nome de Jesus.